Olá, 16 de janeiro de 2026, Smart Radio Station está no ar, o videocast que ensina informando. Eu sou Marcos Crivellari e seja bem-vindo. Ontem, o mercado, no dia 15, deu uma aula prática de como funciona a dinâmica de bolsa, câmbio e fluxo de capital. O Ibovespa fechou em alta pequena, 0,26%, renovando a máxima histórica nominal de 160 mil pontos, 069,84. É um recorde intradiário, né, dentro do dia. O dado mais relevante e mais interessante aqui não é apenas o recorde, mas o motivo. Esse movimento reforça que em 2026 a bolsa está sendo conduzida por rotação de setores e realocação de carteira, e não apenas por um único papel, mas por vários setores. Mas, né, mesmo em queda, mesmo com ela em queda, a Ibovespa conseguiu ter força para subir. Então, o importante para qualquer investidor, um índice como Ibovespa é uma carteira diversificada e não uma ação. Ou seja, quando um peso pesado cai, como a Petrobras, outros segmentos podem compensar, principalmente dias que o investidor está mais disposto a assumir riscos ativos locais. Foi exatamente o que aconteceu. O mercado encontrou sustentação em ações domésticas e no setor financeiro, mostrando que o capital está alternando exposição entre empresas e setores conforme a percepção de oportunidade. No câmbio também o dia foi altamente educativo. O dólar recuou, ficou próximo aí de 5,36, com queda em torno de 0,61. Então os preços aí de balcão 5,3676 na compra e 5,3681 na venda. O ouro ficou por volta de R$ 6, 2,635, né, R$ 1.000, ficou próximo a 0,8%. Isso ensina ponto que muita gente confunde. Bolsa e dólar não andam sempre juntos. Alguns momentos a bolsa sobe ao mesmo tempo em que o dólar cai. Justamente quando há melhora no humor e percepção de risco e quando parte do capital migra para ativos brasileiros, o que reduz a pressão do câmbio. Bom, vamos falar aí das boas e más, né, ações, maiores altas que todo mundo quer. Vamos 7,61%, Magalu 4,5, a própria ação da Bovespa 2,65, e as que tiveram muita queda, Smart Fit menos 8,17, Rap Vida mais uma vez caiu e Uzi Minas também caiu, 4,3%. Então o mercado não anda em bloco, ele premia setores, momentos específicos e penaliza outros. No universo cripto, nós tivemos aí dia de ajuste. Bitcoin na casa aí de US$ 95.000, teve uma queda de 2%, e o Ethereum na casa de US$ 3.000 também teve um recuo muito próximo ao Bitcoin. Então, ele ainda é, né, por mais que muitos coloquem como investimento de risco, ele também é um jeito de poupar, né, mas você precisa ter aí estômago, né, e apetite para isso. As notícias hoje eu fiz um bloco só sobre IA com infraestrutura. Fiz uma pesquisa aí na mídia mundial, vários continentes, e esse assunto está na pauta e está pipocando por aí. Então, a IA virou infraestrutura, energia, nuvens e bancos e portos digitais. Então, a revolução da inteligência artificial, muitos pensam somente em aplicativos, os chips, mas não, isso está ficando uma pauta constante. Infraestrutura, energia, logística digital e eficiência corporativa. Aqui na América, né, no nosso continente, o pessoal do Google está falando, o gargalo de A não é a nuvem, é o fio. Até vou pedir para que o nosso robozinho faça esse recorte. O gargalo da IA não é a nuvem, é o fio. Em outras palavras, o limite não está no algoritmo no chip, está na transmissão de energia elétrica. Então, isso é um problema. Isso revela o que? Um capex oculto da IA. Investimento invisível, redes, estações, licenciamento, concessões, infraestrutura. Sem tomada, né, sem ter uma tomada,
não existe nuvem. Tá aí, repetindo, sem tomada não existe nuvem, e sem nuvem não existe a escala. Lá na Europa, o aprendizado também está ligado à IA, mas olhando para o setor bancário. Bancos europeus estão sendo valorizados porque o mercado entende que a IA ela tem que ser mais focada e aplicada em back-office. Risco, crédito, compliance, auditoria, detecção de fraude e atendimento. Pode gerar ganhos mais previsíveis e rentáveis do que a IA bonita, né, presente no produto para o consumidor. A mensagem é clara: a IA que dá mais lucro é a que o cliente não vê. Guarde aí, ó. A IA mais lucrativa, que dá mais lucro, é que o cliente não vê. Na Ásia, a gente vai ter destaque aqui para a Malásia, tratando data centers como política industrial. Olha, um país, né, pequeno, mas com uma boa, eh, cultura aí de desenvolvimento, de tecnologia. Ela está entendendo a IA, os data centers, como as fábricas do século XX. Então, países lá estão competindo para atrair esses investimentos. A Malásia, né, pode ficar aí no nosso radar. A África, vamos lá para a África. Nigéria e Egito também estão nessa pegada, onde data centers e, consequentemente, uma oferta maior de cloud, está montando portos digitais para que a economia moderna trafegue por dados, ainda mais, né, a África que tem muito problema de logística, de estradas, então se não dá para ir na estrada física, vai pelas estradas digitais. Lá na Oceania, olha lá, estamos indo longe, hein. A Austrália faz, também esse aceno, mas ela diz: "Olha, se começar a ter muito data center aqui, nós não vamos ter energia suficiente". Ela está incentivando muito, nesse quebra-cabeça, energia limpa, rede e armazenamento. Sem isso, eles não vão conseguir dar conta do recado. Então a síntese é essa, né, a IA virou uma economia de infraestrutura. Então construção civil, a turma de eletricidade, eletrotécnica, vai ter muito serviço para empresas e para profissionais dessa área, e a gente pensando somente na turma da IA e tecnologias afins. Tem essa turma que vem antes. Então, o futuro não será liderado apenas por quem cria algoritmos, mas por quem consegue alimentar esses algoritmos, entenda-se aí, energia. Então, olha a frase aí que eu deixei: a revolução da inteligência artificial não está nos algoritmos, está nas tomadas. Olha um outro recorte aqui que vai ficar bonito. O gargalo da IA não é a nuvem, é o fio. A nova economia digital depende menos de software e mais de infraestrutura, energia, transmissão, estabilidade do grid. Data centers já não competem apenas por chips, mas por megawatts. Olha que legal. Outro recorte aí para nossa IAD aqui. A revolução da inteligência artificial não está nos algoritmos, está nas tomadas, porque a IA em escala não é só código, é energia. Data centers estão virando as novas fábricas do século XXI, consumindo valores e volumes gigantescos de eletricidade, exigindo transmissão, estabilidade e armazenamento. Sem rede elétrica não há nuvem. Olha outro recorte aqui para a nossa IA. A África está montando portos digitais porque a economia moderna trafega por dados. O continente está acelerando investimentos em infraestrutura digital, com países como Nigéria e Egito liderando a expansão de data centers, cloud e serviços online. Isso é mais do que tecnologia, é estratégia econômica. Muito bem, então vamos hoje para o nosso editorial, que eu já até coloquei lá no LinkedIn, e o pessoal está gostando bastante. Olha o título: 6. Renda fixa para enriquecer. Você sabia? Se você ainda acha que renda fixa é só dinheiro parado, 2026 está aí para mudar sua cabeça. Este é, sem exagero, um dos melhores anos de muito tempo para enriquecer com renda fixa. E o mais curioso é que muita gente ainda não percebeu. O mercado global está redesenhando carteiras porque a renda fixa voltou a fazer aquilo que ela sempre prometeu: pagar bem com previsibilidade. Não é o acaso que gigantes como BlackRock, Vanguard, State Street e Allianz GI têm reforçado.
que o investidor precisa olhar a renda fixa como estratégia de crescimento patrimonial e não apenas como proteção. O grande motor dessa mudança é a volta do carry. Parece palavra de mercado, mas é simples. Carry é o juro pingando enquanto você mantém investimento. É o ganho que você recebe por estar posicionado e deixar o tempo trabalhar. Quando o carry está alto, a renda fixa deixa de ser só um porto seguro e passa a ser um motor de retorno consistente, especialmente ativos de boa qualidade. Mas 2026 não previa quem investe apenas com feeling, premia quem entende estratégia. Aqui entra uma palavra poderosa, duration. Em português, o próprio nome já explica, duração financeira do título, ou seja, o prazo médio que o investidor recupera o dinheiro aplicado em um papel pré-fixado. Em termos práticos, quanto maior esse tempo, mais, ele devora para voltar. Foi cunhado esse termo em 1938 por Macaulay, e esse indicador virou referência, porque ele também mede risco. Como os juros de mercado sobe e desce, o valor presente do título pré-fixado oscila. E a regra é: quanto maior o valor do título, e geralmente maior a duration, maior a sensibilidade à taxa de juros. Ou seja, o papel balança mais. Outro item que está no mercado, o spread de crédito, o adicional que uma empresa paga acima de dinheiros governamentais. Se o Tesouro paga X, a empresa paga X mais o spread. Quando o spread está muito baixo, o investidor profissional não caça taxa. Não é por aí. Ele deve selecionar o risco corredor com rigor, porque o prêmio pode não compensar o perigo escondido. Então tá aí, hein? Como até eu já falei nas notícias do início, rotação de portfólio. Os investidores do mundo inteiro estão realocando dinheiro, saindo do que já esticou demais na lucratividade e indo para ativos mais eficientes e previsíveis. Tudo dentro da renda fixa, tá? E cresce o uso de ETFs e fundos de renda fixa que ajudam a diversificar com disciplina e baixo custo. E nós aqui, hein, no Brasil? A oportunidade é mais evidente. Com a Selic alta, a renda fixa pode entregar retorno forte, com risco controlado, desde que você tenha método. Boas práticas em 2026 são claras. Investir com objetivo, manter liquidez, diversificar emissões, equilibrar pós-fixado, inflação e pré-fixado, e lembrar sempre: renda fixa não é produto, é estratégia para enriquecer com eficiência. Obrigado por vocês estarem conosco aqui. Até mais.